Muito bom dia a todos. Que a paz de Cristo esteja habitando nossos corações. Meu nome é Valdir, eu sou um discípulo de Jesus e congrego na igreja dele, que se reúne na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Nessa quarta-feira, para mim é uma alegria, mais uma vez, trazer uma mensagem tirada da palavra de Deus. De repente surge aquele sentimento forte, a voz embarga, as lágrimas teimam em sair, e às vezes ficamos até receosos e tentamos nos refazer, especialmente se estamos perto de alguém que nós não temos, com quem não temos um relacionamento mais estreito. Estou falando do choro. O choro que as lágrimas vêm e fazem parte assim das nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sim, o choro traduz muitos sentimentos. Quando choramos, há muita coisa ali. Há aqueles choros bons, com uma empatia, choro de alegria, choro quando nós reconhecemos a nossa impotência diante de Deus, ou de alguma coisa uma situação que ocorre que nos leva a ficarmos assim emocionados. Há também, claro, o mau choro, o choro da manipulação, o que alguns chamam de choro com aquela famosa frase, lágrimas de crocodilo. Há pessoas realmente que gostam de manipular as outras e utilizam o choro para isso. Porém, hoje eu quero falar dos aspectos positivos do choro. Se você pensar em um tema, o nosso tema de hoje é o choro que cura. Felizes são os que choram. Jesus aqui, ele está falando, no texto que nós estamos assim vendo, de Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os que choram, versículo 4, na verdade, bem-aventurados os que choram, porque serão assim consolados. Então parece contraditório, mas não é. Jesus está falando, bem-aventurados, felizes são os que choram. E nesse contexto aqui, se nós olharmos todo o capítulo 5, Jesus está falando que as pessoas que choram aqui, elas choram porque elas reconhecem a sua miserabilidade, reconhecem a sua falência espiritual. Essas pessoas deixaram de se comparar com outras pessoas, porque nesse sentido sempre podemos parecer que somos melhores, e elas passam, quando chegamos a esse estágio, nós passamos a nos comparar com Deus, a sua santidade, o seu amor, a sua perfeição. E quando olhamos para nós, há sim motivo de choro. Porque o choro aqui, em Mateus capítulo 5, é um choro que resulta do reconhecimento de como Deus é santo, justo e perfeito. E enquanto nós, seres humanos, somos imperfeitos, somos pecadores, somos maus. Basta a gente ligar a televisão e ver quantas coisas más nós, seres humanos, somos capazes de cometer. Então, tal choro, esse choro que Jesus está falando, e ele está falando que quem tem esse tipo de choro é feliz, é um choro importante, é um choro feliz, porque nos leva a buscar a presença de Deus, a sua justiça e não a nossa. Nos leva a nos lastimar pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, e leva mais do que isso a um desejo imenso de mudar, buscando a perfeição que não há em nós, mas buscando a perfeição que pode nos tornar cada dia mais imitadores de Deus. Por isso, aqui, o choro, Jesus fala que uma pessoa assim é feliz, porque esse choro resulta de um coração quebrantado diante do Senhor. Sim, ficamos quebrantados quando reconhecemos que o Senhor é bom e nós não. Reconhecemos que o Senhor é perfeito e nós não. Esse tipo de choro vem não quando dizemos, todo mundo é imperfeito mesmo, somos todos pecadores, não. Mas quando reconhecemos que somos pecadores e lamentamos isso. E não nos conformamos com isso.
e queremos mudar. Eu vejo isso quando eu vejo alguns irmãos queridos, eu consigo lembrar de alguns agora, quando eles falam da grandeza de Deus, do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor infinito durante toda a história da humanidade, o que Deus mais fez foi amar. E esses irmãos provavelmente se comparam Deus consigo mesmo. E aí há esse choro que pode torná-los, que pode nos tornar pessoas felizes. Mas não é só por esse motivo que nós choramos. Nós choramos também quando sofremos junto com alguém a quem amamos e que está sofrendo. Num velório, choramos. Quantas vezes já participei de velórios e é quase impossível conter as lágrimas quando pensamos naquela pessoa que partiu, que vai nos fazer falta, ou olhamos ao redor e às vezes mesmo não tendo tanto relacionamento com aquela pessoa que partiu, mas olhamos os familiares que estão sofrendo a perda e choramos. Choramos quando alguém a quem amamos muito sofre. Eu lembro de uma vez, meu filho Josué, quando ele tinha acabado de nascer, tinha alguns meses de vida, e ele contraiu algo que a maioria das crianças contrai, bronquiolite, e ele ficou internado durante, acho que se não me engano, 3 dias. Eu lembro que eu e a irmã dele fomos no hospital vê-lo, a minha esposa estava com ele, e eu lembro que quando nós fomos nos despedir, naquele momento de tanta emoção, eu ali tentando me segurar. Eu sabia que ele estava bem, eu sabia que ele ia ficar bem, eu sabia que era algo que ia passar, mas eu ali tentando me segurar. Aí eu olho para a irmã dele, chorando. E naquele momento, eu não resisti. E ainda hoje, quando eu lembro disso, parece que estou vivenciando aquele momento, porque choramos quando vemos alguém a quem amamos muito sofrendo. Além disso, uma pessoa que ama ao Senhor e sua igreja chora quando vê alguém se afastando do Senhor. Quando vê tomando decisões erradas, decisões que muitas vezes vão causar sofrimento. E nós choramos quando vemos alguém, às vezes, tomando certas decisões. Já falamos, já avisamos, já oramos e a pessoa continua insistindo no erro. Eu recordo eu lembro do saudoso Davi Meadows, quantas vezes ele do púlpito chorou. E hoje, muitas vezes também já chorei do púlpito. Às vezes, quando eu falo de irmãos que estão se afastando de Deus, irmãos que não estão mais querendo seguir a Jesus, e é um tipo de choro, assim que qualquer pessoa que ama e que quer o bem, que se preocupa, vai chorar. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41, Jesus, diante de Jerusalém, logo após entrar em Jerusalém, ali ele será morto dali a alguns dias, e a Bíblia diz que Jesus chorou ao entrar em Jerusalém. Provavelmente ele conseguia ver que dali a 40 anos aquela cidade seria destruída pelo exército romano. E o seu coração, o coração compassivo de Jesus, fez com que ele assim chorasse pela cidade. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, versículo 31, falando aos presbíteros da igreja lá na cidade de Éfeso, ele diz que o trabalho dele foi muito trabalho, muito suor, mas foi regado também de muito choro. Choro, talvez, de alegria das pessoas que aceitavam o evangelho. Mas choro, talvez, também da tristeza, como, por exemplo, o livro de Gálatas, nós vemos Paulo chorando por aqueles que estão abandonando a vida cristã. Jesus, lá em João, capítulo 10, versículo 35, ele chora a morte de seu amigo Lázaro. Quando ele vê os amigos, os familiares chorando, Jesus também se compadece e chora junto, mesmo ele sabendo que dali a alguns minutos ele iria ressuscitar o seu amigo. O choro vem também quando nos sentimos impotentes diante de uma situação difícil.
Foi o que o Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 3, você lembra naquele texto? O profeta Isaías falou para Ezequias, olha, arruma a sua casa, que você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede. E na sua impotência ele chorou, ali o texto fala, abundantemente, pedindo a Deus que o livrasse da morte, porque ele não assim queria morrer. E sabe de uma coisa? Se há uma coisa que comove o coração de Deus, são os choros. Naquele mesmo dia, o profeta Isaías volta e diz para Ezequias, olha Ezequias, 15 anos Deus te deu de vida, porque ele viu o seu choro diante dele. O rei Acabe, um dos piores reis de Israel, uma vez Deus disse para ele que iria castigá-lo. E diz que Acabe se arrependeu, andava cabisbaixo, choroso. E Deus falou, eu não farei isso durante o reinado dele. Então Deus se compadece com o choro dos seus filhos. E dá para entender. Nós que somos pais, quando nossos filhos choram, como aquilo toca o nosso coração. Quando nossos filhos sofrem e vão às lágrimas, como muitas vezes nós também vamos às lágrimas. Inclusive, como pais, precisamos até tomar cuidado, porque os nossos filhos são espertos e às vezes querem, até mesmo, em certo sentido, nos manipular com choro. E daí nós precisamos saber e ter sabedoria para entendermos qual o objetivo com aquele choro. O choro incomoda quem está por perto. Todo chorão incomoda. Eu não sei, não entendo por quê. Eu lembro que no passado, o choro de alguém também me incomodava. Às vezes, um irmão em Cristo, às vezes alguém em casa, às vezes um amigo, às vezes um colega de trabalho. Hoje, diante de alguém que está chorando, não que não há aquele certo incômodo, mas hoje, diante de alguém que está chorando, o que eu tento fazer é estender, às vezes dar um abraço, segurar nas mãos, não falar muita coisa, porque às vezes não há muito o que falar, especialmente se esse choro, por exemplo, é em um velório. Mas uma coisa é certa, o choro fará bem para aquela pessoa. Na realidade, chorar, que para muitos é sinal de fraqueza, chorar não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é necessário uma força gigantesca para abrir o nosso coração em lágrimas. Salmo 126, versículos 5 e 6, também fala um pouco do choro. Diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sim, os que com lágrimas semeiam. Essa lágrima nem sempre é uma lágrima literal, mas pensa bem, investimento na vida de um filho, quantas lágrimas, quantas vezes temos que repreender, temos que amar, temos que cuidar. O investimento em alguém que está se aproximando de Jesus, o investimento na família. Qualquer investimento requer momentos de lágrimas, momentos de sofrimento. Mas há uma promessa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele diz, quem sai andando e chorando, mas sabe uma coisa? Sai andando e chorando enquanto semeia. Qual é a ideia? Podemos chorar, podemos ficar tristes, mas não podemos tirar o foco jamais. Jesus, ele sofreu, mas ele jamais tirou o foco da cruz do Calvário, através da qual ele iria nos salvar. Então, hoje em dia, qualquer coisa que vamos fazer, podemos sofrer, podemos chorar até. Mas enquanto choramos, seja investindo na vida de alguém, seja investindo na nossa própria vida, seja fazendo a vontade de Deus, o que nós não podemos deixar de fazer é continuar semeando. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou parar porque é hipocrisia eu continuar, se eu estou triste. Não. A tristeza, o choro não deve fazer-nos parar. Quem sai andando e chorando, mas semeando, o texto diz, voltará com júbilo, ou seja, com grande alegria, trazendo seus feixes. Tudo que nós conseguimos de bom, todas as nossas vitórias,
elas são regadas a choro. Não foram, as vitórias não vêm de tudo certo, mas as vitórias vêm de quedas, vêm de fracassos, vêm de choro, mas vêm também de perseverança, de persistência em não assim desistir. Assim a palavra de Deus diz que os que choram serão consolados. E lá no céu, quando recebermos a coroa da vida, aí sim não haverá necessidade nenhuma de chorar. Enquanto estivermos nesta terra, haverá momentos de choro, de luto, de pranto, de dor. Mas olha só que Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Deus enxugará dos olhos dele toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sim, choro é libertador, choro é humano, o choro é a maneira que Deus dá para lidarmos melhor com as nossas emoções, com as nossas lutas. Mas eu quero concluir a minha mensagem de hoje dizendo que se você está chorando, seja qual for o motivo, continue. Não desista de fazer o que está fazendo. Pode chorar, continue, mas não desista. Aqui na terra mesmo, em algum momento Deus vai te consolar. Mas de maneira assim total, lá no céu, já não haverá choro, haverá alegria, haverá festa, porque teremos a presença de Deus todos os dias conosco. Sim, bem-aventurados ou muitos felizes os que choram, pois certamente serão consolados por Deus. Você quer ter essa mensagem por escrito? Entra lá no portal igrejadecristo.net, faz lá a pesquisa, o choro que cura, e lá você vai encontrar essa mensagem, onde você poderá assim imprimir e inclusive compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira sejamos abençoados onde estivermos. Pode ser que você está vivendo um momento de festa, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te mantenha assim, nos mantenha assim. Mas se você estiver vivendo momentos de luta, até de choro, tenha certeza, você tem Deus. Você tem aquele que vai estar com você. Você tem aquele que vai sempre consolar, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda consolação. E tenha certeza, se nós levarmos o nosso choro ao nosso Deus, seremos por Ele assim consolados. Deus nos abençoe nesta quarta-feira.